Amém, irmãos? Amém. Soberano Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por poder sentir a Tua presença, por poder estar aqui, Senhor, te louvando, te bendizendo. Obrigada, Pai, pela Tua graça e Tua misericórdia. Senhor, que Tu possa revestir Teu servo, que Tu possa usar ele como Teu instrumento, Pai. Amém, irmãos? Amém. Mateus capítulo 13, versículo 7. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Até aí, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Vamos expor a palavra do Senhor. Irmãos, aqui é um trecho da parábola do semeador. Aqui em Mateus capítulo 13, versículo 7, aqui se fala: e outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Aqui Jesus fala, irmãos, quando o semeador sai a semear. E ali ele lançando a semente sobre o solo. Aqui este versículo diz que essa semente cai em lugares de espinhos. E esses espinhos crescendo, eles sufocaram o crescimento da semente. O que é que Jesus quer nos dizer, irmãos? Em Mateus capítulo 13, versículo 22, o Senhor traz a explicação desse versículo. Mateus 13, 22. E também, o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha o que Jesus diz. Jesus assemelha, irmãos, o nosso coração com um solo. Este solo pode ser um solo fértil, pode ser um solo que tem muita pedra e pode ser um solo que há espinhos. E ele aqui assemelha a parábola do semeador a como aquela pessoa que ouve a palavra de Deus. Então vai ter pessoas que vão ouvir a palavra e o coração vai estar fértil para esta palavra. Há pessoas também que o coração vai estar cheio de pedras e essa semente será lançada. Há também aqueles que o coração, irmãos, está cheio de espinhos. E quando essa semente for lançada nesse coração, os espinhos irão crescer e irão sufocar o crescimento dessa semente. Então Jesus diz: e também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. O que é que Jesus quer dizer? Aquela pessoa, irmãos, que ouviu a palavra do Senhor, ela ouviu com alegria, aceitou com alegria, mas Jesus disse que devemos tomar cuidado, porque os cuidados deste mundo, tudo que o mundo tem para oferecer a mim e a você, pode sufocar a palavra que você ouviu. Eu estou preocupado com o meu trabalho, eu estou preocupado em ganhar dinheiro, eu estou preocupado com meus filhos, eu estou preocupado com aquela situação da minha casa vai ser dividida, eu quero a minha parte, eu vou botar na justiça. Então todos esses cuidados deste mundo, irmãos, pode sufocar a palavra de Deus. Você lançar mais a sua intenção, os seus olhos nas coisas daqui e esquecer a palavra. Também Jesus diz, as riquezas deste mundo. Aquele que procura ser rico, aquele que tem o seu sustento, mas quer mais. Ele se alegra em ter mais.
Aquele que olha só, irmãos, para os bens materiais, esse também, a palavra pode ser sufocada. E uma vez, irmãos, essa palavra sendo sufocada em nosso coração, não vai ter frutos. Ela vai se tornar uma palavra infrutífera, não dará frutos. Porque a sua mente, o seu coração está direcionado a este mundo, as coisas que este mundo pode te dar, as vantagens que você pode ter, as riquezas que você pode dobrar. E tendo a cabeça nisso, a palavra que você ouve hoje irá ficar infrutífera. Você não vai ter mente nem coração para levar esta palavra adiante. Então Jesus diz, irmãos, todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, e não vive, e não está com ela guardada em seu coração, Tiago diz que é semelhante a um homem que chega a um espelho, contempla o seu rosto. Ele olha o seu rosto como ele é, mas naquela hora que ele sai da frente do espelho, ele esqueceu de como ele é. Ele não lembra mais da sua fisionomia. Tiago diz que todo aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante a este homem, que contempla o seu rosto no espelho, mas saindo dali já esquece quem ele é. Então, o que nós temos que fazer para que a gente não tenha este furar desses espinhos e sufocar a palavra de Deus que está em nosso coração? Nós temos que olhar para Cristo, irmãos. Nós temos que olhar para a vontade de Deus. Nós não temos que se preocupar com coisas aqui desta terra, irmãos. Deus é Pai, Ele é o nosso Pai, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que você necessita. A sua mente, o seu coração tem que estar na palavra de Deus. Você agora recebeu esta palavra. Você tem a palavra do Senhor. Você guardou em seu coração. O que é que nos falta agora? Praticar esta palavra. E o que é esse praticar? Levar adiante. Levar para outro ouvir, para que outro possa crer, e assim sucessivamente. Mas se eu olhar para este mundo, para as riquezas, para os cuidados deste mundo, eu não vou ter lugar para conduzir esta palavra para outro, porque a minha preocupação está nas coisas desta terra. Eu amo o meu carro, eu amo as minhas riquezas, e esqueço da palavra de Deus, e ela se torna infrutífera no meu coração. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 3 e o 4. 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e o 4. Aqui o apóstolo Paulo fala ao jovem Timóteo: porque isto é bom e aceitável. Não, está errado. Desculpa. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Agora. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Olha o que Timóteo fala, olha o que Paulo fala a Timóteo. Timóteo era um jovem aprendiz da palavra, era um sucessor a ser pastor. E aqui Paulo exorta Timóteo: ó, tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Esse suportar o sofrimento está relacionado também a você deparar as coisas desta terra, a
você visualizar, a você desejar, a você querer, a você fazer. Isso aqui está relacionado a isso também. Suporta o sofrimento, pois às vezes o nosso coração deseja algo, às vezes nossos olhos contemplam algo que não é da vontade de Deus. Então o que é que nós temos que fazer? Suportar o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. E aqui ele vem exortar: ninguém que milita, ninguém que é chamado, ninguém que está de pé diante do Senhor se embaraça com negócios desta vida. Eu fui escolhido para o reino de Deus, para conduzir a palavra do Senhor. Há pessoas que estão diante de mim que vêm aqui ouvir a palavra. Então eu não posso me embaraçar com negócios desta vida. A minha vida tem que estar afastada de tudo que pode me tirar da presença do Senhor. Por quê? Eu fui chamado como um bom soldado de Cristo. E agora, sendo um soldado de Cristo, o que é que eu tenho que fazer? Lutar pelo reino aqui nesta terra. Então eu não posso deixar que a palavra de Deus fique infrutífera no meu coração. Então todo o meu desejo é para Cristo, toda a minha vontade é para Cristo. Eu tenho que me diminuir para que Cristo cresça em mim, para que assim eu possa estar apto a levar a palavra para os irmãos. Imagine se eu estivesse aqui pregando bens desta terra. Você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa, sua poupança tem que dobrar, as suas finanças. Eu estaria fazendo da palavra infrutífera para os irmãos. Como os irmãos iriam conhecer a salvação em Cristo? Como os irmãos iam estar edificados para quando passar pela tribulação, os irmãos estar fortes na palavra? Se eu estou aqui lançando coisas desta terra, vai edificar os irmãos em quê? Em nada. Então, se eu não tiver na posição como um bom soldado de Cristo, a palavra vai ser infrutífera nos vossos corações, pois a palavra que eu vou lançar não vai gerar fruto no coração dos irmãos, pois eu não estou lançando a verdadeira palavra. Então o que é que eu tenho que fazer? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Por que eu não posso me embaraçar com coisas desta vida? A fim de agradar aquele que os escolheu para ser soldado. Quem foi que os escolheu? O Senhor Jesus Cristo. Então agora a minha vida é para agradar a Ele, pois Ele me escolheu. Assim como Ele me chamou, Ele chamou os irmãos da mesma forma. É o mesmo Espírito que me chamou, conduziu ao arrependimento e uma aceitação a Cristo a mim, também nos irmãos, o mesmo Espírito. Então a mesma posição que eu tenho diante do Senhor, os irmãos também têm. Então o que é que os irmãos têm que fazer agora? A fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. O que é a sua vida agora? Agradar aquele que te chamou. Então, se eu quero agradar aquele que me chamou, eu não posso me embaraçar com coisas desta vida, pois eu fui chamado para batalhar. E outra coisa, irmãos, aqui eu digo dos nossos desejos. Quando eu coloco o desejo na frente da palavra, a palavra que está em mim irá ficar infrutífera. Mas também, irmãos, nós temos que nos lembrar que temos um inimigo. Temos um inimigo das nossas
almas que a todo momento, irmãos, todo momento está aí para nos tentar. A todo momento Satanás está para nos derrubar, porque ele sabe que você pode ser uma tocha que irá colocar fogo em vários podem ouvir a palavra de Deus e se converterem. Então qual é o propósito dele? Lhe acabar, destruir. Ele virá, irmãos, colocar bandejas diante de você, para que você lance os seus olhos nessa bandeja e perca a palavra do Senhor, e a palavra fique infrutífera, não vai dar frutos. Nós lembramos de que Mateus 4, versículo 1 ao 7, aqui fala da tentação de Cristo no deserto. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus não estava infrutífera no Senhor. A palavra de Deus estava ativa. Olhe bem, o diabo viu o desejo do Senhor. Ele estava com fome, 40 dias, 40 noites sem se alimentar, estava faminto. Então ele, vendo o desejo da carne que o Senhor estava com fome, o que é que ele faz? Transforma estas pedras em pão e se alimenta. Tu não é o Filho de Deus? Ele tentou o Senhor no que? No desejo da carne, a fome. A fome que estava ali, forte. Ele, sabendo daquilo, ele diz: transforma e come. Tu é o Filho de Deus, tu pode fazer isso. Mas só que a palavra do Senhor estava ativa no coração dele. E o Senhor responde: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor estava com a palavra ativa, e no momento da precisão ele soube usar. Esta palavra não foi infrutífera. É isso que eu quero dizer aos irmãos. A palavra que estava com o Senhor produziu frutos. Ele foi tirado daquela tentação, irmãos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. O diabo, não satisfeito, irmãos, leva o Senhor ao pináculo do templo. Era o lugar mais alto de Jerusalém. E ali ele diz: lança-te daqui. Tu não é o Filho de Deus? Porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para segurar na sua mão, para que você não tropece com seus pés. Está escrito. E realmente estava escrito. Realmente estava escrito na lei do Senhor. Mas o Senhor estava ativo. A palavra estava ativa no coração do Senhor. Mas também, nem está escrito também, ele rebate com a própria palavra, está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, se Jesus tivesse uma mente aqui nesta terra,
Ele não suportaria essas tentações, ele não iria aguentar. Mas o Senhor é Deus, e sendo Deus, a palavra é o próprio Deus. A palavra estava frutificando dentro dele. Então, irmãos, nós devemos estar da mesma forma, irmãos, com a palavra frutificando dentro de nós a cada dia, irmãos. Não podemos perder a ação da palavra, porque nós podemos precisar dessas palavras a qualquer momento. Assim como o diabo tentou o nosso Senhor, ele pode nos tentar, irmãos, nas nossas dificuldades, na enfermidade, na falta de um emprego, na dificuldade dentro da sua casa, na rua. Você pode ser tentado a qualquer momento. E se você não tiver essas palavras ativas, tendo o crescimento dessa semente diariamente, nós vamos cair em tentação, irmãos. Em Mateus capítulo 4, do 8 ao 11. Aqui continua: novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: todas estas coisas eu te darei, se prostrando-me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Novamente o diabo não estava satisfeito, irmãos. Ele volta a tentar o Senhor. Ele leva o Senhor a um monte altíssimo e mostra todos os reinos desta terra. E diz: ó, eu te dou tudo, tudo é teu. Você vai ser Senhor acima de todos os reinos. Mas se tu se prostrar diante de mim e adorar. E novamente, irmãos, a palavra do Senhor estava ativa no Senhor Jesus Cristo. E ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Glória a Deus. Irmãos, se a gente não tiver esta palavra ativa em nosso coração, vamos estar perdidos. Porque a todo momento, irmãos, todo momento nós somos tentados, irmãos. Todo momento se achega a bandeira diante de nós. Todo momento acontece algo que a gente tem que tomar uma decisão, irmãos. Todo momento, irmãos, temos que estar atentos para aquilo que se revela diante de nós. Pois às vezes nós podemos pensar que é de Deus, mas às vezes não é, irmãos. O diabo é astuto, irmãos. Ele é astuto, ele sabe onde vai mexer. Porque ele sabe que aquele lugar onde vai mexer vai doer. Ele sabe com o que você quer, o que você está precisando. Ele sabe. Então, se a gente não tiver na palavra de Deus, esta palavra ativa, se a gente não permitir, irmãos, que os espinhos furem o crescimento da semente, sufoque, se a gente evitar esses espinhos, a planta irá crescer, a semente irá brotar, e o desenvolvimento desta planta será ótimo, porque ela está em lugar fértil. E nós, o que é que pode nos deixar fértil? O que é que nós podemos fazer para essa semente frutificar em nosso coração, na nossa vida e em tudo que nós fizermos? É guardar a palavra do Senhor, irmãos. É amar a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que o ama guarda a sua palavra. Tem esta palavra no coração, porque no momento da tentação você vai saber o que dizer, você vai saber como combater. Lembra a tentação do Senhor? Nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Só servirás ao Senhor teu Deus, e só Ele servirás. A palavra estava ativa, irmãos. A palavra não estava infrutífera, ela cresceu. É isso que muitas vezes está faltando em nossa vida, a palavra crescer. Muitas vezes, irmãos, estamos deixando os espinhos sufocar a palavra. Como? Quando você olha para algo que não é de Deus. Quando você permite que o pecado entre em sua vida. Quando você deseja algo que, achando o seu coração que é de Deus, mas não é de Deus. E aí, irmãos, isso sufoca a palavra do Senhor. E sufocando a palavra do Senhor, como nós vamos se livrar da tentação? Como nós vamos ter força para sair da tentação? Como, irmãos? De que maneira? Pois força não há em nós se Cristo não estiver ativo em nossa vida, se o Espírito Santo não estiver nos levando a cada dia, irmãos. Nós não vamos ter força para suportar uma enfermidade, vamos desistir no caminho, vamos dizer: não aguento mais isso, eu vou desistir. Se nós não deixarmos essa palavra frutificar, tirar os espinhos, irmãos, ao limpar o terreno, tira toda a erva daninha, deixa a semente cair numa terra fértil. O que é esse limpar? Tirar todas as ervas, tirar tudo aquilo que não adora a Deus, tudo aquilo que pode me levar para longe de Deus, toda a minha vontade pecaminosa, tudo aquilo que não é de Deus, eu tenho que limpar, tenho que tirar, tenho que suportar, tenho que aguentar, para que a palavra do Senhor cresça, irmãos. E quando a palavra crescer, vai dar frutos. Vai dar frutos. É isso que está faltando no crente hoje, irmãos. Limpar o terreno, limpa, tira tudo. Deixa a semente cair numa terra fértil, uma terra que vai multiplicar, em nome de Jesus. Irmãos, aqui em 1 Timóteo capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e o 10. Aqui Paulo volta a falar a Timóteo: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem o homem a destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se perfuram a si mesmo com muitas dores. Olha o que Paulo fala a Timóteo: mas os que querem ser ricos, todo aquele, irmãos, que deixa a palavra de lado para viver a sua vida. Eu não estou dizendo que você ser rico é pecado, não. Você pode trabalhar, ter as suas finanças, pode multiplicar suas finanças, desde quando essas finanças não viram Deus na sua vida. E se você ande a sua vida só buscando isso e deixando Deus de lado. Eu não estou falando que você ser rico é pecado, não. Mas Paulo diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências. O que é concupiscências? As nossas vontades, os desejos do coração, desejos pecaminosos, desejos que não adoram a Deus, tolos e nocivas, que submergem os homens na destruição e na perdição. Então, quando eu tiro a intenção de Deus e coloco a intenção em outra coisa, isso só vai me levar à destruição e à perdição, pois eu tirei os meus olhos do Senhor. O que foi que o diabo fez? Levou o Senhor no alto monte e diz: todos esses reinos,
tudo seu. Vai ser tudo seu. Você vai ser dono de tudo. Você vai mandar em tudo. Você vai ser rei. Você vai ser governador. Você vai ter toda a riqueza desta terra. Tudo é seu, eu te dou. Nós sabemos que o diabo foi lançado aqui na terra. Ele decaiu no céu. Ele está aqui nesta terra, ele e seus demônios. E o que é que ele vai fazer agora com cada um de nós? Colocar bandejas diante de nossos olhos, oferecer coisas, bens materiais, coisas físicas que às vezes está em seu coração desejando, está ali escondido, e quando isso se deparar diante de você, isso explode dentro do coração. Você deseja, você esquece tudo por aquilo. Então, irmãos, devemos tomar cuidado para que a gente não caia em destruição e perdição. Devemos estar atentos. É a palavra do Senhor que tem que frutificar em nosso coração. É ela que tem que crescer, não as coisas desta terra. O crente não tem desejo em nada não, irmãos. Isso não impede de você ter uma casa, isso não impede de você ter um carro, ter uma boa economia, isso não impede isso. Mas o desejo do cristão está em Deus, em primeiro lugar. O primeiro lugar do crente é Deus, não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua riqueza. Não, irmãos, é Deus. Deus. Então Paulo diz que esses que deixam de olhar para Deus caem em destruição e perdição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor às riquezas é a raiz de todo mal. Você pode ter a riqueza desta terra, desde quando essa riqueza não seja um Deus para você. Quando ela se torna um Deus, você vai estar enraizado nas riquezas desta terra, e ela vai te levar à destruição e à perdição. E Paulo diz: e nesta cobiça alguns se desviaram da fé. Quando você bota o olho à riqueza, ao dinheiro, à ganância, à usura, à cobiça, alguns se desviaram da fé e se perfuraram a si mesmo com muitas dores. O sofrimento que você vai passar, pois deixou a fé, esqueceu do Senhor, abandonou a palavra de Deus. E nós sabemos que todo aquele que não está na palavra de Deus, não tem a palavra de Deus, sofre as coisas desta terra, vive as coisas desta terra. E nós sabemos que as coisas desta terra irá levar para onde? Destruição, perdição, irmãos. Nossos olhos têm que estar em Deus, irmãos. Em 1 Timóteo 6, 11 e 12, Paulo fala o que é que nós temos que fazer. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O que Paulo quer nos dizer aqui? Nós que conhecemos a Cristo, vivemos para Cristo, vivemos a palavra. Paulo diz: mas tu foge, tu, homem de Deus, foge destas coisas. Foge de tudo isso que não agrada a Deus. Mas o que é que nós temos que seguir? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E aqui Paulo retrata aqui, irmãos, luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Todos nós entregamos a vida ao Senhor. Temos posse da vida eterna.
A vida eterna, irmãos, já está garantido para aquele que está em Cristo. Eu não sou daquele que prega que você tem que lutar, tem que batalhar para correr atrás de sua salvação. Não. Todo aquele que conheceu a Cristo verdadeiramente já tem a salvação eterna. Porque nós não podemos fazer nada para ganhar a salvação. Isto é dom de Deus, não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas sim Deus deu a cada um, irmãos. Quando você entregou a sua vida ao Salvador Jesus Cristo, e Paulo disse: para a qual também fostes chamados. Nós fomos chamados, irmãos, para viver a vida eterna. Cada um de nós teve um chamado. Ele nos chamou, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aquele dia que você tomou o desejo de entregar a sua vida ao Senhor, o que foi que você fez? Você estava diante de muitas pessoas que viram aquele testemunho que você fez ali diante. Você foi lá: eu quero entregar minha vida ao Senhor. E houve testemunhas que viram essa entrega, a sua entrega ao Senhor. Então Paulo diz, irmãos, luta o bom combate da fé. Luta o bom combate da fé. Toma posse da tua vida eterna. Irmãos, não permite que nada deste mundo possa tirar a tua fé em Cristo. Não coloca a tua fé em coisas desta terra, irmãos. Você pode estar passando o que está passando, mas continua fervoroso, continua na fé. Por quê, irmãos? Nós esperamos isso, a vida eterna. E esta vida eterna ninguém pode tirar de você mais. Se você vive em Cristo, se você é um cristão, uma cristã verdadeiro, ninguém pode tirar a sua vida eterna. A garantia de você estar com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, continua olhando para Cristo. A semente que foi jogada no teu coração, não deixa as ervas daninhas crescer de novo, não, irmãos. Porque quando o Senhor foi lançar a semente no seu coração, Ele limpou o terreno foi limpo, e a semente caiu numa terra fértil. Então não permite que essas ervas daninhas, esses espinhos cresçam novamente. Não permita, limpe sempre o terreno, irmãos, tira tudo, deixa tudo limpo, para que a semente cresça e frutifique cada dia, irmãos. Em nome de Jesus, irmãos, olhe para Cristo, continue olhando para o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro lugar, não, irmãos, não existe. Muitos aí estão perdidos, se lançando em lugares que vai levar à morte, à perdição. Nós estamos caminhando no caminho da verdade. Então continua caminhando, irmãos. Por quê? Mateus 6,19. Louvado seja o nome de Mateus 11, Mateus 6, 19 e 20. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, olhe bem o que o Senhor diz: não ajuntei para vós tesouros nesta terra. Não ajuntei para vós tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem onde os ladrões não minam e nem roubam. Então guarda teu tesouro, irmãos, é no céu, é fazendo a vontade do teu Senhor, é se lançando a cada dia diante da presença do Senhor, fazendo a vontade dele, irmãos, nos diminuindo a cada dia e Cristo crescendo em nossa vida. Em Mateus 6,36 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua
justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Tudo que nós necessitamos, irmãos, o Senhor vai acrescentar em nossa vida. Tudo que necessitamos para viver aqui nesta terra, o Senhor irá nos dar. Ele irá abrir as portas, irmãos. Não precisa você estar se acabando, deixando a palavra de lado para fazer tesouro aqui nesta terra. O sustento que nós precisamos para passar é o Senhor que vai prover. Você não vai ser rico, milionário, não. O Senhor aqui nesta palavra não está falando isso, mas Ele disse que o pão e o vestimento Ele vai dar. Ele vai abrir portas para você passar o dia a dia. É Ele que vai suprir, irmãos. Então o que é que eu tenho que fazer? Buscar primeiro o reino e a sua justiça. Busca, irmãos. Busca o reino de Deus. Busca a justiça do Senhor. Não queira mais olhar para nada não, irmãos. Irmãos, toda hora eu estou falando aqui com os irmãos que nós temos pessoas que não conhecem a verdade. Não conhece, não contempla. Não adianta eu dizer, eu sendo um cristão, meu filho não aceitou a Cristo, meu filho vai para o céu. Eu vou estar mentindo, eu vou estar enganando. Não, irmãos, até quando meu filho confesse, aí sim, aí eu vou dizer, meu filho já é de Deus. Mas até lá, irmãos, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar, eu tenho que me colocar diante do Senhor em oração, em jejum, em súplicas. E quando eu faço isso, deixo tudo de lado e vou me lançar a vida do meu filho com Cristo. Senhor, salva meu filho. Senhor, toca no coração dele. Senhor, traz a minha família para Cristo. Quando eu faço isso, eu estou buscando o reino em primeiro lugar. Eu estou buscando a justiça de Cristo sobre minha família. Então minha vida tem que ser direcionada a quê, irmãos? A ganhar mais dinheiro, a ser rico aqui, a mostrar, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho casa, Deus está comigo. Mentira, irmãos. Mentira. Mentiram para você. Isso é uma mentira. Eu tenho que ter Deus no meu coração. Jesus tem que ser o meu dono, e minha vida tem que ser para glorificá-lo, para exaltá-lo, levar almas a Cristo. É isso que o Senhor requer de cada um de nós, irmãos. E não é nós olharmos aqui para esta terra, não. Se lutarmos, trabalharmos, ter as nossas coisas, glória a Deus. Mas também, se não tiver, glória a Deus. O que importa é que nossa vida está inclinada a Deus, está inclinada à vontade do Senhor, está inclinada a honrar, a amar, a guardar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que essas palavras estejam com os irmãos. Glória a Deus.